Você que sintoniza o Power Mix mais uma vez, chegou a quarta-feira e chegou o dia da gente trazer aqui para um bate-papo um parlamentar ou uma parlamentar, um legislador ou uma legisladora da nossa cidade. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, porque durante o período de campanha, eu gosto sempre de falar essa história quando eu falo da Jaiane, porque você tem... Os anos de estrada, de janela, te dão um certo feeling, né, do que vai acontecer no cenário eleitoral. E eu dizia naquele momento que eu sentia que a Jaiane passava dos 1.000 votos. E dito e feito, previsões acertadas, ainda tô meio bom de mira. Que bom receber você aqui, Jaiane, obrigada, bem-vinda aqui. Parabéns, primeiro de tudo, pelos seus 100 dias de mandato. Obrigada, Mauro, obrigada. Realmente, você falar para mim, o dia que você falou, eu me assustei e se confirmou, né? E você ali no Partido Progressistas, no PP, acabou desbancando aí uma grande pessoa que é o Alexandre, que eu também dava a eleição dele como certa, aí eu errei. No União Brasil e no Republicanos, a gente sabe que há um acordo entre eles de fazer uma rotatividade mais para frente de suplentes. Tem essa conversa entre vocês no Republicanos? No PP? No PP, quer dizer? Sim. Não, até hoje a gente não conversou sobre isso. Né? Mas também não vejo problemas, né? O Alexandre já foi um parlamentar, um excelente parlamentar, contribuiu muito com a comunidade. Também não vejo problemas, nunca conversamos sobre isso, até sabia? Porque vai ter que chegar uma hora nesses 4 anos que algum deles vai ter que tirar férias, né? Pelo amor de Deus. Verdade, né? Descobri que vereador não tem férias, né? Eu não sabia disso, falei, e agora, né? Agora vamos ter que tocar o barco aí. Vamos lá. Muito trabalho. Muito. Eu quero falar com a Jaiane aqui, porque antes de ela ser legisladora do município, ela fazia um grande trabalho na assistência social aqui. Eu te entrevistei algumas vezes, principalmente na questão da capacitação profissional. E não tem como não começar com esse assunto, que é a polêmica que virou o Florescer recentemente. Você foi uma das vereadoras que hipotecou o seu apoio à administração municipal naquela fala do Ricardo, que vocês consideraram infeliz ali, ao jeito que o Ricardo colocou. O que aconteceu ali, Jaiane? Por que as vereadoras reagiram daquela maneira? Eu acredito que principalmente sobre mim, né? Eu vou falar sobre mim. Sobre mim. Por que não me posicionar? Né? A neutralidade, ela também fala. Tudo que fala. Se você se posicionar, você fala. Se você não se posicionar, você fala. Então, eu não seria diferente de eu não me posicionar. Né? A Aline, além de tudo, ela que me deu a oportunidade de vir para o setor público, me convidou para trabalhar junto com ela. Sem contar que o Florescer tem também o meu suor. Né? O Florescer tem minha identidade juntamente. Nós construímos juntos uma equipe linda que faz um trabalho incrível em relação à mulher. É uma pauta muito importante para mim. O que eu vivi na assistência social, esse cuidado da mulher, eu só vivi ali. Foi uma oportunidade única de conhecer tanto os trabalhos, o que é feito. É muita coisa feita no off. Por exemplo, sábado agora nós atendemos um evento lindo. Era aproximadamente 20 mulheres vítimas de violência doméstica, mas no total estava 37 convidadas. E eu tive a oportunidade de participar ali com elas, num jantar lindo. Foi um evento maravilhoso para a gente mostrar para elas que elas não estão sozinhas. Então você imagina... Né, nós mulheres, né, nos sentimos ali, de certa forma, desvalorizadas. O Ricardo poderia ter deixado passar o mês da mulher, né? Agora em abril poderia ir lá e falar alguma coisa. Sim. Então, assim, é legítimo a postura dele como vereador no sentido de fiscalizar. Ele estava fiscalizando. E a gente está começando, tem muita vontade de trabalhar, né? Então, essa questão é legítimo do vereador de fiscalizar, ele não está errado. Talvez a forma com que ele fez que foi errado. Mas isso é caso superado e vocês convivem bem? Claro, tem só o começo, né? Como a gente fala, né? Sim. E eu me lembro até que fica parecendo pirraça, pessoal, mas não, eu conheço ambos. Na primeira sessão, você e o Ricardo tiveram até ali um embatezinho por conta de um morador de rua. Mas, na verdade, eu acho que o parlamento saudável, ele precisa disso, né, gente? Claro, ele precisa das múltiplas visões. Discutem, né, as ideias e não sobre pessoas, né? Verdade. Então, eu não concordo com a ideia dele, com o posicionamento dele, mas quanto a conviver, quanto a gente continuar fazendo, a intenção de ambos, eu acredito que é a questão de o melhor para o município. Então, isso precisa ficar muito fortalecido. Né? Você é vereadora estreante, e aí, perto de completar 100 dias de mandato, o que tu tá achando dessa experiência? Uau, que experiência, né? Um desafio grande. É gostoso você poder servir as pessoas, poder ajudar, poder resolver muitas questões, acessar seus direitos. Só que eu falo, é muito fácil ser vereador em Nova Mutum. Quando eu olho meus amigos de outra cidade, eu fico com
com pesar, assim, né? Tem vezes que a pessoa me pede alguma coisa, eu nem fui pedir pro secretário, no outro dia já está resolvido. Olha que bacana. Então é isso que é interessante. Então hoje eu me sinto muito como apoiadora da gestão, do serviço público, né? Eu tenho esse prazer de ser uma apoiadora, uma admiradora desses secretários que têm feito um serviço maravilhoso. Então eu sinto parte desse processo no sentido de apoio, né? Estamos ali para juntos, claro, a população acessar o direito dela. Então, e quando ela não conseguir acessar esse direito, aí sim, nós entramos em cena. Na legislatura passada, você não estava, mas eu fui um duro crítico aqui das indicações de vereadores, porque foi um recorde mundial de indicar quebra-mola e lombada, né? Sim. E eu falava, poxa, mas vocês não têm outra utilidade? E vocês estão mostrando um serviço muito diferente. Isso eu falo num contexto geral de todos os que já passaram por aqui, porque a gente vê indicações que realmente preocupam-se com coisas pontuais, né? Como, por exemplo, essa indicação sua aqui da necessidade de implantar esses fraudários nas unidades de saúde. Como você chegou a essa conclusão? Foi um pedido de uma amiga, uma conhecida. Você vê como é que a gente às vezes está tão fora desse universo, né? Que eu, para mim, né? Tenho ou não tenho fraudário? Minha filha já está grandinha. Quando eu ia ao postinho, nunca me atentei a isso. E ela falou, Jai, minha filhinha está com um problema intestinal. Aí fui lá, não tinha onde trocar. Meu Deus. E aí eu conversei com a coordenadora lá da saúde, né? E ela falou, realmente, eles já têm um planejamento sobre isso, já está para acontecer. E é uma lei federal, ela tem que ser executada. E sem contar a comodidade. Você imagina, a maioria das crianças que vão no postinho não estão bem de saúde. E você tem que usar uma maca, não é indicado. Não é. Você tem que trocar um bebê no colo feito cocô. Então, assim, não é interessante. Então, é o mínimo que eu acredito que um postinho de saúde tem que ter nessa estrutura. O novo posto de atendimento, o Brasil já tem um fraudário separado. Então, acredito que os próximos já vão vir com isso. Eu acredito que a gente precisa aí revitalizar os outros postinhos. A administração respondeu bem a essa indicação, sinalizou bem? Sim. A Beatriz, a vereadora Bia, já tinha feito essa indicação em 2022, se eu não me engano, e a gente reacendeu a pauta e eu acredito que agora eles vão colocar em prática. Agora, também tem uma indicação sua aqui, a 02/2025, que eu acho uma das mais importantes até agora, porque isso aqui é um serviço pelo qual eu já entrevistei você muitas vezes e que nesse momento não está acontecendo. Retomada do jovem aprendiz no âmbito da prefeitura. Há a possibilidade da prefeitura, o órgão, o ente federativo, contratar jovem aprendiz? Sim, é uma lei federal. Sabia, o que eu quero? Eu quero que as leis sejam efetivas, né, cumpridas. Então, o que a gente poder fazer nesse sentido, quando eu conversei com o Wildo falou, Jaiane, nós já tivemos e foi um sucesso. Tem gente que está trabalhando hoje que é servidor concursado, que ele passou pelo jovem aprendiz. Bacana, tem muitas carinhas lá. Então, assim, é algo extremamente relevante para a nossa comunidade. Por quê? Às vezes o seu filho ele não combina com o comércio. É isso mesmo. Então, assim, não combina, não se sente confortável, ele não vai ser bom para ele em todo o âmbito, né? Então, eu acredito que essa oportunidade de você estar naquele local, aprender tudo ali, a questão do serviço público, é importantíssimo. Outra também, ainda voltada para a área do emprego, Nova Mutum é uma cidade que não sofre com falta de emprego, mas ela sofre com a escassez de mão de obra. E muitas vezes eu já tinha pensado nisso, mas não da maneira com que você pensou. Eu vejo que o empresário ele sente dificuldade em encontrar a mão de obra porque o sistema não é organizado. Onde está o trabalhador? Como eu acho esse grupo de pessoas? E você fez uma indicação nesse sentido, né? Para os currículos. Como é isso? Isso, a plataforma, né? O que acontece? Hoje, muita empresa nova na cidade e eu, por vezes, fui procurada diversas vezes lá no CRAS para ajudar. Então, eu virei uma referência de conectar pessoas com a necessidade, quem está necessitando e a necessidade. Então, de conectar. Só que ainda é muito problema de comunicação, de como a gente se encontra. Então, aqui na cidade já tem algumas empresas que estão fazendo processo de seleção e contratação, mas mesmo assim, eu sinto a necessidade de centralizar. O Cine hoje, ele ainda é muito ligado ao governo federal. Então, você vai lá, deixa seu currículo, mas você tem que estar ligado ao seguro-desemprego, ou só vai acessar quem está no seguro-desemprego. Então, ali no Cine também, eu acredito que a gente podia dar uma revitalizada. Ainda não posso te falar como, porque eu ainda não tive tempo. Certo. Eu tenho vários projetos de lei, mas eu não tive tempo. Perfeito. É incrível como que tudo isso te consome e quando você vê os dias vão passando e você está envolvido em eventos, em como você como figura pública, é importante a sua presença. Né? Às vezes a pessoa fala, nossa, não sai dos eventos. Não, é importante a nossa presença lá, fortalecer o comércio, fortalecer desde a pequena empresa a grandes indústrias. Então, eu acredito que essa presença é importante e eu vou estar ali, sim, sempre com eles, mas muito trabalho.
Então, eu acredito que a gente centralizar essas informações seria importante. Né? Eu dei a sugestão de ser no site da prefeitura. Eu pensei nisso agora, porque ali naquela barrinha embaixo tem ali o portal do empreendedor, o portal transparência, criar o link ali, currículos. Anexe seu currículo. Anexe seu currículo aqui. O empresário acessa ali, ele vê a vaga que ele está procurando, claro. Baixa o currículo e entra em contato. Porque às vezes tem uma vaga lá para alguma coisa, mas eu nem me interessei. Mas quando o empresário olha, ele fala assim, essa pessoa, ela dá para mim. Então, eu poder ter a oportunidade de anexar o meu currículo ali de uma forma fácil. E também, acho que, não sei se você pensa nisso, a gente podia incrementar no sentido de colocar um espaço lá de vagas disponíveis ao lado do currículo. Deixa eu ver aqui que vaga que tem. Vou ver se eu encaminho o currículo As vagas direto. do Cine já estão lá, mas eu acho que a vaga do outro, aquele empresário que não tem acesso ao Cine, aquela outra vaga só de uma diarista, uma faxineira, então esse tipo de vaga. Aqui no site nós recebemos uma demanda impressionante de vagas de emprego, sabe? Eu imagino. Não menos de 100 por dia a gente recebe aqui e a gente encaminha até um serviço sem custo que o Power Mix presta, mas se a prefeitura tivesse... E também não gera custo, é muito fácil de implantar, eu penso. É muito fácil. Claro que tem a lei de proteção de dados, que a prefeitura sempre se preocupou com isso, tanto dentro do setor público, até que nós, vereadores, não temos acesso a muitas coisas por causa dessa lei de proteção de dados. Tem muita coisa que a gente não pode ter acesso ali por causa disso. Bom, ainda sobre a entrevista com a Jaiane, eu falei aqui de algumas das principais reivindicações dela enquanto vereadora, mas gostaria de entrar em outros temas contigo, como, por exemplo, os que estão muito latentes na sociedade. Recentemente, guarda municipal virou uma conversa muito grande. O prefeito Leandro acha que ainda não é o momento, alguns vereadores acham que sim. Como está caminhando essa discussão entre vocês e qual que é a sua posição enquanto vereadora? Então, eu fui na visita, tive essa oportunidade de conhecer aquele grande trabalho. Eu acredito que é um projeto a médio e longo prazo, né? De 5 a 8 anos. Eu acredito que vai acontecer. Né? Claro que hoje nós temos ferramentas, tecnologias que podem ajudar muito. A nossa Polícia Militar tem sido muito pontual e muito certeira, tem entregado um excelente trabalho para a comunidade. Mas é algo que é uma realidade. Né? Acredito que, às vezes, o próximo legislador tem esse ímpeto e acha que prontamente colocar a guarda. Mas é um posicionamento do Leandro, né? Cada cabeça uma sentença. Né? Mas eu acho que é uma construção de pensamentos, é uma construção de ideias. Tem coisas que há 3 anos atrás eu não pensava, hoje eu já penso totalmente diferente. Então, é o ser humano, né? Muito bem, tá aí a Jaiane se posicionando a respeito dessa questão da guarda municipal. Também uma outra questão que ficou bastante faltando esclarecer por parte dos vereadores, aí talvez nem seja uma atribuição sua, mas eu te pergunto agora, os professores têm procurado muito o prefeito, têm procurado muita gente como imprensa. Os professores querem uma recomposição salarial, os professores querem sentar à mesa, discutir com os vereadores. Como tem sido a recepção desses profissionais dentro das comissões da Câmara? Então, eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso. Eu sou professora, eu amo ser professora, eu acredito que a profissão mais importante de todas é o professor. E eu acredito que o nosso diálogo ele vai crescer, ele vai se fortalecer quando nós tirarmos as bandeiras partidárias. Isso é verdade. Sabe, quando você tirar sindicato, tirar tudo, e a gente for falar assim, realmente, é claro que o Sintep é importante para eles, a causa deles, mas a gente precisa baixar as bandeiras, tanto nós, as bandeiras partidárias, quanto eles, as bandeiras sindicalistas. Então, ali a nossa conversa vai crescer, porque a pauta, ela é extremamente importante. Sim, eu recebi os professores aqui há uns 2 sábados atrás, e eu percebi que está muito mesmo arraigado a questão ideológica, a questão partidária, né? Sim. A luta E você sabe que não é de todos os professores, né? Não é todos os professores. Então, até os que aqui estiveram não podem falar por toda a categoria. É um diálogo difícil, mas eu acho que a Câmara em nenhum momento se furtou a sua obrigação de recebê-los, né? Exatamente. Eu acredito que o que aconteceu, o dia que eles foram fazer um manifesto, não que foi o dia errado, mas para nós estávamos num outro movimento, um outro sentimento. Sim. Foi o dia da comenda Líria Lauschen Fácil, era um dia muito importante para nós também, né, de emoção. A família da Líria estava lá, então, assim, parece que não combinou no dia. Não mesmo. Né? Então, assim, ficou difícil. Eu postando coisas tão lindas, depois vim com uma pauta tão forte quanto essa da educação, essa questão da revisão salarial deles. Então, assim, aí eles sentiram que foi deixado de lado, que sentiram que eles não foram valorizados. Só que nos bastidores, as comissões, a Comissão de Educação, nós ali com a Dona Helena, estamos construindo uma ponte com o Leandro. Então, assim,
Eu acredito que é um momento, acho que respeitar o momento, com muita educação, com muita... Que nem eu falei para você, baixar a guarda em relação às bandeiras partidárias é um bom começo. Agora, você falou num negócio muito legal que eu assisti com gosto mesmo, eu amei assistir, foi a Comenda Líria Lautenschläger, a Lauxen, Lauxen Fácil, um abraço pro Líria que confundiu o sobrenome, e ali mostra que nós temos uma Câmara, acho que nesses 37 anos, com a maior atuação feminina de todos os tempos, né? E eu acredito que é até a nível nacional, quase. É verdade. Em relação à população, 4 mulheres, é uma conquista. 30% do parlamento, isso é muito difícil, né? Isso. E como é que foi para vocês? Esse evento ele vai ter uma sequência? Ele foi um experimento? Como é que vai ser essa comenda? Sim, a comenda vai ser anual. Né? Provavelmente todos os dias em março vamos reconhecer aí essas mulheres que prestaram um grande serviço, né? A Dona Líria foi uma inspiração para todos nós. Continua sendo, porque o legado dela continua. Então, esse é o objetivo. É continuar um legado, continuar não deixar com que a história dela seja apagada. Jamais vai ser apagada, mas sempre lembrar com honra. E o que me deixa triste é que algumas pessoas ainda criticaram, você acredita? Ô, louco, eu achei tão bonito aquilo. Eu achei lindo. Não pela pessoa dela, mas, para que ficar com essas homenagens? Eu falei, eu não tô ouvindo isso. Eu achei legal até assim, depois da cerimônia, da entrega das comendas, o presidente tentou retomar a sessão e aí as senhorinhas começaram a querer fazer uso da palavra. Isso. Eu achei aquilo tão bonito e tem que acontecer todos os anos. É uma homenagem merecida. Eu não conhecia a Dona Líria pessoalmente, mas a gente sabe da história. Então, parabéns a vocês da Sala da Mulher, primeiro por essa realização e a Câmara por se dispor. E agora, tá aí, vai ser um prêmio, uma comenda anual. As vereadoras e os vereadores vão escolher aí essas pessoas e vão homenagear. Eu quero aqui, Jair, nosso papo foi breve, mas já te agradecer pela gentileza que você sempre foi comigo como pessoa e agora como pessoa do lado político. Sempre existe um antagonismo entre o jornalista e o político. Parece que um quer o mal do outro, mas não é isso. Aqui todo mundo que vem aqui para essa bancada é sempre muito bem-vindo e desejar boa sorte para você nesses 4 anos. Eu agradeço o espaço, agradeço o acolhimento. Agradeço porque você sempre acreditou em mim, no meu potencial, né? E estamos aí à disposição da comunidade, à disposição da imprensa, para fazer um bom trabalho. É apenas 100 dias, imagina? Né? 100 dias. Eu sei quem eu sou, eu sei o porquê eu estou aqui, isso é o que importa. Muito bem. Vamos lá. Jaiane Santos, vereadora aqui de Nova Mutum, de cabelo novo até, fazendo a visita aqui. Hoje eu fiz um visual, né? Aí, ficou muito legal. Agradecendo a presença, encerrando a entrevista por aqui. E o nosso reflexional de hoje, só tem um jeito de você não correr risco nenhum na vida. É não fazendo nada. Não faça isso. Mova-se. Até a próxima.